Conexão Agrícola. Oferecimento FMC. O que falta hoje são políticas estruturais para o agronegócio, sendo que as principais não se encontram, infelizmente, na esfera do Ministério da Agricultura. Por exemplo, hoje o maior problema é a logística. E a logística depende de vários órgãos hoje lá do governo que estão batendo cabeça entre si, Secretaria de Portos, Ministério dos Transportes, e tantos outros órgãos aí que hoje atuam nessa área. E é isso que está hoje custando caro para a agricultura. Nos anos 70 e 80, quando nós fomos para o Centro-Oeste, né, e fizemos a maior revolução agrícola do século XX, que foi a ocupação de áreas tropicais em cerrados, né, acho que não tem nada similar no mundo que tenha acontecido no século XX. Os americanos fizeram uma grande revolução no começo do século XX, mas nessas últimas décadas a revolução aconteceu nos cerrados brasileiros. Os ganhos de produtividade total da agricultura foram de 3,6% ao ano nessas duas últimas décadas aqui no Brasil, enquanto que lá nos Estados Unidos foram inferiores a 2% ao ano. Então a gente teve ganhos fantásticos com o plantio direto, com a integração lavoura-pecuária, com a segunda safra de milho, que já não é mais uma safrinha, é uma safrona, maior do que a primeira. Eu acho que essa fase da política agrícola voltada para a agricultura, nós vencemos graças principalmente ao empreendedorismo dos agricultores brasileiros. Eu acho que mais até do que Embrapa, do que as universidades, foi essa gente brava brasileira que saiu do sul, lá do Paraná, lá do Rio Grande do Sul, e migrou para o Centro-Oeste em condições inóspitas, ninguém sabia plantar naquela área, solos ácidos, e foram fazer uma agricultura de grande escala no Centro-Oeste e nos cerrados lá do Nordeste mais recentemente. Então eu acho que essa fase o Brasil venceu e ganhou. A agricultura precisa hoje de segurança jurídica para investir, regras do jogo mais estáveis. A agricultura hoje precisa de um sistema mais eficiente de seguro contra catástrofes. Você veja que os americanos perderam 100 milhões de toneladas na safra passada e você não ouve falar de quebra de produtor. Eu tive lá, o pessoal está absolutamente tranquilo em relação à sua renda porque existe um sistema de seguro que funciona bem. Aqui no Brasil, o seguro ainda é extremamente precário. Falta investimento na questão de defesa sanitária, né? O Brasil hoje paga uma conta caríssima por problemas de defesa sanitária. Então eu diria que esses são talvez os grandes temas da política agrícola e muitos deles são temas transversais. Toda essa questão da relação entre agricultura e meio ambiente, né, que não existia há 20 anos atrás tão forte. Então hoje você depende do Ministério do Meio Ambiente, você depende do Ministério do Trabalho no que se refere à regulamentação do trabalho agrícola, que ainda tem muitos problemas de definição, de regras que são dificílimas de serem cumpridas. Você depende do Ministério dos Transportes, você depende de várias agências reguladoras. Por exemplo, na cana hoje, a questão toda da cana está no nível da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, está no nível da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Portanto, a agricultura deixou de ser um tema ligado ao Ministério da Agricultura, até porque, inclusive, nós temos 2 ministérios, até 3 ministérios, alguns falam, porque você tem a agricultura no mapa, no Ministério da Agricultura e Pecuária, você tem o MDA, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, você tem o Ministério da Pesca. Então, a agricultura já está fragmentada em 3 ministérios, pelo menos, mas os grandes problemas da agricultura se encontram em outras áreas do governo. Então, eu diria que o que falta aí é uma visão sistêmica e uma priorização das grandes questões de política agrícola, que hoje não são necessariamente produtividade da agricultura.
É óbvio que a agricultura precisa de recursos numa época do ano, porque ela vai colher em outra época. Você precisa plantar e precisa de ter todas as condições para isso numa época e depois você vai colher em outra época. Mas eu diria que isso deixou de ser problema. Hoje você tem muito mais crédito abundante e barato do que você tinha antes, até porque a taxa de juros caiu bastante, né? Então eu diria que numa escala de prioridades, a questão do crédito hoje, por exemplo, é menos importante do que a questão da logística, porque essa sim está comendo a renda do produtor no momento da colheita da safra. Conexão Agrícola. Oferecimento FMC. É bela a vida de quem planta e trabalha a terra para colher o grão, enchendo os campos de beleza, gerando riqueza para nossa nação, levando a força da semente para quem faz do campo esse país crescer. E sabe que tem ao seu lado um grande aliado, a FMC. FMC, fazendo mais pelo campo.